Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a remover e colocar alguns tipos de botões. Temos aqui um tipo de botão que é chamado de botão vazado, certo? Aqui, ó, do outro lado da placa você consegue vê-lo totalmente, tá certo? Aqui ficam os pontos onde ele é soldado também na placa e aqui a gente vê ele totalmente, tá certo? Esse tipo de botão é interessante a gente botar uma manta aqui embaixo para poder proteger do calor quando a gente aquece, tá certo? A gente joga o calor por baixo para remover ele. Então, muitas vezes danifica esse clique aqui, ó, que eu estou apertando, tá certo? Então é importante a gente se ligar nisso. Já esse outro tipo de botão aqui é um botão que é soldado direto na placa, porém aqui do outro lado não é vazado. Você não consegue vê-lo, só consegue ver o próprio clique aqui, tá certo? E aqui tem os dois pontos que ele é fixado na placa, tá certo? Esse tipo de botão não tem tanta necessidade de botar a manta, mas é interessante até para proteger esse clique aqui, tá bom? E esse outro tipo de botão aqui, que a gente encontra muito em Moto G2, tá certo? A gente pode removê-lo colocando a manta aqui por baixo, tá certo? Mas também a gente pode removê-lo com o ferro de solda, tá certo? Mas, como existe a manta, eu ainda prefiro removê-lo com a manta, tá certo? Porque a manta protege bastante e torna até mais fácil, porque a remoção desse conector botão com o ferro de solda, às vezes torna-se arriscado, porque termina rompendo alguma trilha. Você termina puxando de vez, né, um lado, aí depois puxa o outro e termina rompendo alguma trilha aqui. E aí complica a tua vida, né? Se você botar uma manta aqui por baixo, vai proteger e vai remover e colocar sem gerar dano algum à peça. Por mais que ela seja feita 50% plástico, né? Mesmo assim não danifica não. Então eu vou estar fazendo aqui os procedimentos de remoção e colocação desses botões, tá bom? Vamos lá. Eu vou estar removendo primeiro esse tipo de botão aqui, ó, que ele não é vazado embaixo, certo? Olha bem, ele não é vazado embaixo. Então vamos lá. Posicionar ele aqui para poder fazer a sua remoção, tá certo? Então eu vou estar colocando aqui um pouco de pasta em volta dele, tá? Não precisa ser muita pasta, tá bom? Então é sempre interessante colocar a pasta, porque a pasta, gente, é que vai fazer dissolver o estanho melhor e mais rápido, tá certo? Então vamos lá. Vou estar removendo ele aqui e vou colocar um pedaço dessa manta aqui. É uma manta feita de alumínio adesivo, entendeu? Então eu vou estar colocando aqui. Então eu sempre faço o seguinte: o tamanho do componente, eu coloco a manta, certo? Coloco a manta, porém eu divido aqui, ó, em dois pedaços a manta, coloco por cima dela, tá certo? Coloco por cima dela, ela fica assim. E em seguida, eu coloco aqui, ó, nessa fita, eu vou colocar uma outra manta que é chamado de fita Capto. Então eu vou estar colocando essa fita Capto aqui, só um pedaço. Por que eu faço isso? Porque vai ficar mais resistente ao calor, tá certo? Então eu vou estar colocando aqui um pedaço da fita, tá certo? Colocar aqui um pedaço, desse jeitinho aqui, tá? Coloquei aqui um pedaço, tá certo? E vou colocar aqui embaixo, certo? Coloquei assim, ok? E aí o calor que eu jogar aqui embaixo, o calor que eu jogar aqui embaixo não vai bater aqui nesse clique aqui, ó, que é o principal ponto, né? Que não pode bater calor, entendeu? Senão danifica. Então vamos lá, vou estar jogando calor aqui. Tô sempre, ó, com a pinça próximo. A cada uns 10 segundos que eu estiver jogando calor, eu tiro um segundo, ó, e volto. A cada uns 10 segundos, tá? Então vamos lá. Bom, removi, tá? Aqui, ó, onde esse botão ele é soldado, se você observar, eu tenho três pontos aqui atrás e tenho dois aqui, ó, certo? Eu tenho esses três pontos aqui, aproximar aqui para você ver melhor. Vamos lá. Eu tenho esses três pontos aqui atrás e tenho esses dois aqui da frente. Esses dois pontos de solda aqui da frente é apenas aterramento para segurar o botão. Esses três pontos aqui de trás, certo? Os dois do canto é um positivo e um negativo e esse do meio é aterramento também,
tá certo? Então, quando a gente precisa fazer um jump, a gente vem, nesse tipo de botão, a gente vem com o multímetro verificando quem é o positivo e negativo para poder a gente fazer uma adaptação, entendeu? Então, esse tipo de adaptação a gente faz usando o multímetro, tá certo? Para poder descobrir quem é positivo e negativo e fazer um tipo de jump, tá certo? Mas é interessante você saber que existe em botão um ponto positivo e um negativo e que existe o aterramento dele, tá certo? Eu vou estar colocando ele de volta, tá bom? Para você observar melhor aí como é que coloca também, tá certo? Tem que ter a mão bem leve, tá certo? E tem que buscar ser rápido fazendo esses procedimentos. O bacana é que essa fita ajuda muito. Então vamos lá. Então sempre segura ele enquanto tá jogando calor, sempre vai segurando ele, buscando posicionar ele, entendeu? Da forma correta. Você vai tocando nele, ele se encaixa sozinho. É só você ir tocando nele. Quando você sentir que ele desceu, é a hora que ele tá no lugar dele. Então, ó, você vem e toca segurando com a pinça em cima dele e pode soprar também para que ele possa soldar mais rápido, ficar fixo mais rápido, entendeu? Com isso facilita muito a vida da gente, tá certo? Então vamos lá, ele tá ó, seguro 100%, ok? Vamos passar agora para o botão de Moto G2, tá? Esse botão de Moto G2, muita gente tira ele é, com ferro de solda, mas eu não recomendo, né? Não recomendo tirar com ferro de solda. Ele é muito simples de remover. É só usar a manta. Não tem mistério nenhum, tá certo? Então eu botei aqui, ó, a manta, parti em dois, botei aqui, tá certo? E vou colocar um pedacinho daquela outra manta, que é a fita Capto. A fita Capto aguenta aproximadamente 380 graus de temperatura, tá certo? Então a gente vai estar colocando ela apenas como um reforço, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui, ó, tá vendo como ficou? Então vamos lá, vou colocar aqui embaixo. Isso, e quando eu coloco passando, ó. Eu coloco passando da placa justamente para o calor não bater aqui no clique, ó, nesse clique aqui, tá certo? Então vamos lá, eu vou estar colocando um pouco de pasta, tá certo? Vai colocando um pouco de pasta, não precisa botar muito, só um pouco mesmo, tá? Botar um pouquinho de pasta e jogar calor, tá certo? Vamos ver, vamos lá. É algo bem fácil de fazer, não tem mistério, não danifica, entendeu? Não danifica nada. Ó como é fácil. Tá vendo? É muito simples de remover. E para colocar a mesma coisa, gente. Olha só, o botão aqui. É muito simples de remover. Ó, ele ainda tá com clique. E ele ainda tá com clique. Se você observar aqui, ó, ele vai para frente e vai para trás. Sem essa manta aqui, esse clique aqui, ó, derreteria. E aí o serviço ia ficar ruim, né? Você ia perder toda vez e ia perder a peça, certo? Eu vou estar colocando ele de volta aqui no lugar. Vamos lá. Então, lembrando, a distância de aproximadamente aqui, ó, a distância do bico com a placa é aproximadamente meio centímetro. E você fica, ó, mexendo, ó, para um lado para o outro, ou fazendo um círculo. Agora, sempre mexendo ou fazendo círculo no tamanho do componente, tá? Não é para percorrer boa parte da placa, não, porque senão termina batendo muito calor em outros circuitos, em outros componentes que não tem necessidade, tá certo? E aí, ó, depois de soldado, você vem, segura em cima, tem que ser tudo muito rápido. Enquanto tá jogando calor, quando você vê que ele descer, entendeu? Você já coloca a pinça em cima, pressiona um pouco para ele poder descer e se acoplar melhor à placa, entendeu? Se observar aqui, ó, ele tá fixo, 100% fixo, tá bom? Valeu, gente, obrigado pela aula de hoje. Espero que tenham gostado.